Bom, tem a gente... Lucas, vai dar pra falar sobre o Assassin's Creed ou você não jogou nada? Então, eu joguei lá o Assassin's Creed 4, Resynced, né? Esse não tem 4 mais. Não tem mais 4, né? É o Apagaram. Assassin's Creed Black Flag Resynced, que é ressincronizado, né? Bom, antes da gente falar disso, a gente precisa comentar que a gente tá falando do jogo aqui, que a Ubisoft mandou o jogo pra gente testar, né? Era pra gente ter... na verdade, assim, eu fiz o pedido, né, uma semana antes do jogo lançar, e a gente acabou recebendo ele uma semana depois que lançou. Então, a gente tá um pouco atrasado aí pra comentar sobre o jogo, mas a gente vai aproveitar pra falar aqui no podcast, né, sobre esse jogo. Joguei ele, e a primeira coisa que você percebe de cara é que o gráfico melhorou. Essa é a primeira coisa. Mas você percebe que também não é um gráfico, por exemplo, do Valhalla. No Valhalla tem um gráfico melhor. O Shadows tem um gráfico melhor. Eu achei o Valhalla mais feio. Assim, eu achei já mais bonito. A gente tinha lá o Odyssey, que era bonito. Aí o Valhalla eu achei que deu uma caída. Aí veio o Shadows, que melhorou muito. E eu acho que esse jogo tá no padrão do Shadows, assim. Pra mim tá um pouquinho abaixo. Mas assim, ok, talvez, porque esteja ainda muito fresco na minha memória o Black Flag, porque foi o meu favorito, né? E o Black Flag eu joguei mais de uma vez. Foi um dos poucos jogos da minha vida que eu joguei mais de uma vez. E aí o que você percebe, né? A movimentação, a engine não é do Black Flag. A engine, acho que você até comentou, né, Sérgio? A engine é nova, né? Dessas recentes aí, dos RPGs, hein? É a mesma do Shadows. E tem alguém com furadeira aí. Você tá ouvindo? Tô. Não, é que eu tô com um vizinho novo, 2 casas pra lá. E eles de manhã estavam com furadeira, enchendo o saco. Aí quando foi na hora do jogo, eles ficaram tocando música lá, uns brega chato pra caramba. Caralho, tá alto pra caramba, hein? E agora é 10 da noite. E agora eles pararam com a música chata e começaram com a furadeira. Caramba. Legal, né? Mas vamos enfim, voltar continua. Eu vou me ignorar, vou deixar o microfone mais perto aqui, ele pega mais minha voz do que o barulho. Então aí, você comentou, né, que tá numa engine nova, o gráfico tá melhor. Aí parece o sistema de luta, né, de batalha, ele tá mais atualizado para os Assassin's Creed atuais. Então você tem parry, tem aqueles movimentos que tem no Shadows também. Não sei se ele vai ter ataques especiais ainda, isso eu ainda não vi. Mas aquilo, a história é a mesma história, né? A dublagem perfeita, muito bem. Me disseram que a parte marítima deve estar um pouco mais com mais coisa, não é isso? O que acontece... O combate, ele é atualizado. Ele não é o combate do Black Flag, né? É porque, assim, Assassin's Creed, ele tinha um tipo de combate muito característico dele, assim, que era da própria série, que durou até o Revelations, né? Aí quando chegou no 3, eles reformularam tudo, gráfico, jogabilidade e tal. Eles começaram a copiar a jogabilidade do Batman, né? Do Batman Arkham. Que era aquela de aparecer um botãozinho na cabeça pra você defender alguém que você nem tá vendo na tela, e ele defende, né? Aí a partir do Origins, eles deixaram de copiar o Batman e começaram a copiar o estilo Souls-like da vida. Que é aquele negócio de você segurar, manter a câmera no inimigo. Tem golpe que você dá parry e tem golpe que você desvia que não dá pra dar parry porque é indefensável, né? Então ele tá seguindo nessa linha. Só que como ele é um pouco mais simples do que esses Assassin's Creed RPG aí, que você tem uns poderzão, umas coisas assim, então ele ficou um pouco menos... ele é mais simples, no geral, assim, mas ele tem esse esquema aí de você ficar focado no inimigo, né, e aí você tem que reagir ao que ele faz. Então tá toda hora dando parry nos inimigos, assim, né. E aí, eu não sei, eu lembro que o combate era legal até, eu não achava ruim, sabe. E até tinha aqueles esquemas de você ter um contador, né, de você saber que os caras estão arrumando a arma pra atirar em você, e tipo um reloginho, assim, pra você desviar, né, no antigo, né. Nesse aí eu não cheguei a ver isso ainda. Não tem. Você não sabe quando eles estão atirando, né? Mas é legal, tá bom. O combate tá legal, o gráfico tá muito bom. Não tem nada a desejar, sabe? Você fala, é um jogo de geração atual, tá muito legal, tá muito bem feito. Parece que tem... ao que eu ouvi dizer,
que vai ter coisas a mais no jogo para fazer, né? É porque Coisas assim, a mais. uma grande diferença que tem do antigo para esse é que no antigo você era separado. Tinha a área que você navegava, né? Aí quando você chegava numa cidade, ele dava um loading e de repente aparecia com o barco parado na cidade e cidade, né? Na ilha, né? Aí você podia explorar a ilha, fazer as missões. Quando você voltava pro barco, ele dava um loading para você voltar pro mar. Agora nesse novo não, ele é tudo um mapa só, assim. Tipo, se você tá na ilha, entrou no barco, você sai navegando. Então, por conta disso, deu para aumentar alguns cenários, né? Então você tem ali tiveram que construir mais coisa para deixar o negócio mais realista. Por isso que as cidades das ilhas tem lugar que tá um pouco maior, assim. E tem um lance desse jogo também, né? Que antes aquele antigo do Black Flag que lançaram, ele era dentro daquela crônica lá onde ele corria a história, mas onde tinha abstergo lá, onde você como se você jogasse duas histórias, né? A história acontece, a parte moderna, né? E aí eles separaram isso e deixaram só a história. Aí a história tem diálogos, cenas a mais, vai ter. Porque se não faz sentido ser um mesmo jogo só melhorando o gráfico, trocando o combate, né? Assim, da parte gráfica, você percebe que tá mais moderno, realmente tá mais bonito. E não é tipo só que mudaram textura. Tem coisa que você percebe que foi refeito, assim. Se você. Dá até pra olhar, se você ver vídeos no YouTube de comparação, você percebe que eles mudaram. Tem muita coisa diferente nos cenários, né? Tem, sei lá, você vê tipo uma casa, parede, janela, tudo diferente, assim. E assim, o que eles reaproveitaram mesmo é a parte das animações, das cutscenes, né? Que isso é a mesma do jogo anterior. E no caso que o Lucas falou da dublagem, ele continua dublado, só que é uma nova dublagem, né? Porque como ia ter cenas extras que não tinha no outro, né? Então já redublaram tudo de uma vez, porque, né, se fizessem só a dublagem da parte nova, ia dar diferença na voz, ia ficar esquisito e tal. Tá certo, é muito bom. E deixa eu ver o que eu anotei algumas coisas para comentar sobre ele. Deixa eu ver. Uma coisa, né? Pera, deixa eu perguntar um negócio para vocês, já que vocês tiveram essa experiência. Entre o Shadows e esse, qual que vocês preferem, assim? Não um conceito histórico, mas tipo, entre gráfico e jogabilidade. Então, é que assim, tem essa diferença, né? Porque o Shadows, ele é muito maior, né? Ele em todos os sentidos, assim, ele é maior de mapa, maior em tamanho de escala, assim, de missão secundária, né? Porque ele é RPG, né? Você tem nível, você tem armaduras com nível. Agora o Black Flag, ele segue aquele estilo anterior, né? Que os inimigos não têm nível, então em qualquer lugar que você for, aquele inimigo é daquele jeito, você vai matar daquele jeito. Você não vai ter que ficar farmando nível, sabe? Então, eu acho que vai mais do gosto da pessoa. Se a pessoa gosta daquele estilo clássico do Assassin's Creed, ela vai preferir o Black Flag. E se ela gosta de RPG, ela talvez prefira o Shadow, né? Ou o Shadow, ou o Valhalla, ou o Origins, não sei. Porque esses aí já é muito mais carregado, muito mais pesado pra jogar. Muito mais demorado, né? E esse jogo ele é curtinho, né? Ele não tem tanto tempo, assim, umas 25 horas, 30, assim, pra terminar, né? Ele não é um jogo muito complexo, assim. Entendi. Legal. Mas como eu não terminei esse, eu não sei se eu prefiro esse ou outro, né? Eu preciso ver mais coisa ainda, porque que nem a parte do barco, do navio, eu não olhei direito, porque eu ouvi falar que você consegue mudar a tripulação, consegue, né, personalizar quem você vai colocar lá dentro e tal. E isso aí eu acabei não vendo ainda, porque eu joguei muito pouco ainda, né? Mas uma coisa que eu ia comentar é que esse jogo ele foi feito pela Ubisoft Singapura. E esse estúdio é o que fez os Skull and Bones lá, que é aquela maravilha que ninguém gostou muito, né? Então, mas o Skull and Bones pode ser ruim
Porém, contudo, todavia, a parte de batalha naval não era ruim. Se eles Porque pegarem... veio pronta do Black Flag original. Então, se eles então eles vão pegar uma coisa que veio do Black Flag original, foi aperfeiçoado nos Queen Bones e volta pro Black Flag. Então, e como o estúdio é o mesmo, eu imagino, né, que o motivo seja que o estúdio estava ali pronto para fazer atualizações nos Command Bones. Como o pessoal não curtiu, e eles já tinham essa experiência com o jogo de barco, aí botaram eles para fazer o remake desse jogo, né? E também tem aquela coisa, né? Já que eles estão fazendo um jogo de pirata que ninguém tá ligando, ele tem até vários objetos, vários assets prontos, né? Para eles trabalharem. Então eu acho que foi muito mais fácil deles pegarem isso e dar um tapinha ali e jogar no Black Flag, né? Com certeza. E aí uma outra coisa que mudou bastante são as partes embaixo d'água, né? Porque até o Origins, se eu não me engano, até antes do Origins, o anterior, você não tinha tanta coisa para explorar debaixo d'água, assim, nos mapas, né? Foi a partir do Origins que você, além de ter os lugares para, né, fora d'água, né, você também tinha essa dimensão, né? Que essa parte de baixo d'água que você consegue explorar vários pedaços do mapa. E no Black Flag mesmo, quando você estava em alto mar e que tinha que fazer alguma missão de achar alguma coisa no mar, ele dava um loading, né? Aí você ia para um pedacinho assim que você podia nadar ali, resolver alguma coisa e voltava para a superfície. Nesse novo não, tá que nem nos RPGs aí, né? Os atuais. Você saiu do barco, você pula na água, resolve lá e volta, né? É mais um avanço que deram no jogo. Então, sim, ele tem essas coisas assim, né? Essas pequenas diferenças aí que deixaram o jogo lá de 2013 com um estilo de 2026 agora, né? E também é pra falar o que a gente anda jogando, além disso? Não, deixa eu ver o que mais eu tinha pra comentar aqui. Friend of Honor. Load eu falei. Não, acho que era mais ou menos isso. Mas uma coisa tem aquela, né, também, né? A pessoa, sei lá. O jogo ele é um pouco mais curto que os outros Assassin's Creed atuais. Mas ele tá custando R$300, né? A versão normal e 350 Deluxe. Aí fica naquela, né? Será que vale a pena, né? Pagar 300 por esse jogo que ele é menor que os outros Assassin's Creed atuais. E a pessoa pode já ter jogado o anterior. Será que ela vai compensar pagar 300 para jogar de novo, né? Uhum. Aí eu acho que ele acaba sendo mais interessante para quem não jogou, sabe? Jogou o antigo. E agora vai ter uma experiência nova, assim, porque ele é meio, assim, eu tenho a impressão de que ele é um, tipo o Mirage, sabe? Que ele não era tão grande assim, ele era meio que uma continuação ali do Valhalla. E então, assim, eu não sei, vamos ver, né, como é que vai ser as vendas do jogo. Mas pelo que eu vi, o pessoal tá curtindo, assim, as notas, né, as opiniões aí estão mais positivas do que negativas, né, porque bug sempre acaba tendo um ou outro, né? Um dos que eu vi era que o barco afundava e a pessoa ia lá para fazer uma missão no barco afundando e aí aparecia uma cutscene com todo mundo debaixo d'água conversando, assim, no barco, como se ele não tivesse afundado, sabe? Tipo o mundo Bob Esponja, né? Tipo isso, só saindo bolinha assim da boca, né? Mas enfim, né? Sei lá, daqui a um tempo eles arrumam. E eu vi que tem um monte de coisinha, roupinha, arma, um monte de coisa pra vender, assim, de DLC. Então a Ubisoft acho que vai fazer uma boa grana aí, enquanto eles não têm um Assassin's Creed novo pra lançar, né? Que acho que o próximo é aquele das bruxas, né? Não sei em que lugar da Europa aí. Eles já estão fazendo? Eu gosto desse tema. Parece que... Fazendo? Então, parece que ia ter alguma coisa de bruxaria, assim, mais pesada, mas eles vão tirar as magias e vão deixar uma coisa mais realista, assim, mais pé no chão. Eu não sei como é que vai ser isso ainda. Eu esqueci o nome do... É Rex? Você lembra o nome? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Assassin's Creed... Isso mesmo, Codename Rex. Mas eu não sei quando sai esse daí. Vamos ver, né? Bacana. Agora talvez ano que vem, no outro. Esse é o próximo. E, então, acho que é isso, né? A gente
Eu não vou dar nota, né? Nem vou falar pra vocês darem nota, porque Ah, sim, por enquanto. jogou pouco ainda, né? Mas quem sabe o próximo jogo aí da Ubisoft a gente consegue um pouco antes aí, né? É. Qual que tá pra sair o próximo? É. O Rayman, não é? O Rayman Retold lá, lá. Retold. Vou ver se eu consigo falar com eles lá pra gente receber um pouco antes. Resynced, Retold. Tem o Revelation, que é o Final Fantasy. É tudo rei alguma coisa. Tem o Resident Evil. Não é não? Pois é. É, pois é.